Ansiosos? Muito ansiosa. Muito ansiosos. Gostaram dessa nossa nova ideia? Do nosso primeiro episódio do... Vem pra mesa. Também já tá pronta, ou pronto, né? Pega o seu cafezinho e vem pra mesa com a gente, porque vai começar. Vem pra mesa. É isso aí, gente. Esse é o nosso primeiro episódio e eu acho que nem todo mundo conhece a gente aqui, então acho que é bem legal a gente começar se apresentando, Com né? O que vocês certeza. acham? Né? Eu também acho. Então vai lá, você Então começa. tá, você. gente. Eu sou a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Bem-vinda. muito obrigada, queridas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Eu sou a Thaís, eu tenho alguns anos aí da vida. Não Eu vai vou contar falar pra nós quantos anos? Pouquíssimos. Deixa abaixo, porque quando chegar a sua 27. vez, acho que você não vai Eu querer não falar. preciso falar a minha idade. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem pelo Instagram, né? Que eu faço vocês lerem a Bíblia de uma forma mais divertida. Uhum. E o que mais que eu posso falar de mim, gente? Ah, Ela é uma pessoa alegre, extrovertida, gente boa. É verdade, eu sou mesmo. Isso tudo que essas meninas estão falando aí. acho que é isso, né? Aos poucos também vocês vão conhecendo melhor aqui. Eu conto pra vocês algumas coisas da minha vida depois. Hoje a gente vai parecer um pouco sério, mas depois vocês vão ver que a gente não é tão séria assim. Conta você, Lohane, pra nós. Quem é você? Então, eu sou a Lohane, muita gente me chama de Lô, e não tem problema se vocês quiserem me chamar de Lô. E é isso, eu amo compartilhar da palavra, então eu acho que vai ser um tempo muito bom aqui pra gente. E aí, você? Eu sou a Jaximara. Uhum. Não vou falar a minha idade, não precisa nem perguntar, nem olhar pra mim com essa cara. É isso, né? Você é a Jaximara e o seu o que mais? Eu sou eu. Então tá bom, então. No fim, somos Olha, todas... pra quem não sabe, sister irmãs. Ah, nós somos irmãs. De mãe e pai biológicos, os da mesmos. mesma barriga, só de tempos diferentes. Bem diferentes, assim, eu tô Começa bem não. distante dela. Começa não. É que eu fiquei um pouquinho mais no forno. E hoje, qual vai ser o nosso propósito aqui? O nosso propósito aqui. Bom. Primeiro, gente, antes de tudo, vamos contar um pouquinho como nasceu essa isso é mesa aqui. Vamos contar Isso é um muito pouquinho. verdade. A Lô quer compartilhar pra gente como nasceu essa garota. ideia? Então, né, eu tive uma ideia, assim, há uns 2 anos atrás, de fazer um podcast. Só que aí eu guardei esse propósito e o tempo foi passando e tal, e a ideia era uma outra coisa, uma outra versão, assim, uma outra dinâmica. Mas aí, uns 3 ou 4 meses atrás, eu tive essa ideia de novo, essa vontade nasceu de novo no meu coração. E aí eu lembrei da nossa amiga Thaís, que eu conheci a Thaís já há um tempo atrás. Tem o quê? Uns 4, 5 anos que eu te conheço? 4 anos, né? Que nossos filhos têm 3, então... Ah, é verdade. A gente ficou grávida no mesmo tempo. A gente tem muitas figurinhas trocadas e muitas pra trocar ainda, né? É verdade. Então eu lembrei dela. E como ela mesma falou, né, ela tem feito vídeos para uma outra plataforma. E tem sido bem legal, um conteúdo bem distraído, bem leve, assim. E eu achei interessante trazer isso em formato de podcast. Então, eu lembrei dela, contei para ela o projeto. Ela topou na hora, o que foi super legal. E aí, a minha irmã, a gente tá sempre junto em outras áreas. Então, ela topou fazer isso Tô também agarrada. junto. Sempre, tamo junto. E aí, enfim, estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio do podcast. E a gente tem um nome, o nome para esse podcast é Vem Pra Mesa. E a história como nasceu também esse nome é bem interessante, mas vocês querem Você compartilhar? devia contar pra nós como nasceu esse você nome. deveria compartilhar, né, gata? Porque já que nasceu na sua cozinha... Olha aí. Pois é, gente. Depois de tantos nomes, depois Foi. de tantas pesquisas. Foi. Eu pesquisei muitos. Depois que eu falei com a Thaís, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas procurando por nome. E aí, uma lista imensa de nomes. E a gente ficava chamando pelo nome, mas aquele nome parece que não dava liga, sabe? Não casava. Ai, eu lembro. Não, eu achei maravilhoso, porque assim, eu não sei se ela já te contou como ela me chamou. Ela falou assim, vamos fazer um podcast
com o assunto cristão e tal. Eu falei, bora, e Tô aí, dentro. o que você acha? E aí, qual que é o nome? Qual que é a ideia? Ela falou, eu ainda não tenho nenhuma ideia. Eu só tenho, essa é a ideia. Eu só tenho um projeto em mente. Eu ainda não tenho nada escrito ou funcionando. Mas foi legal, porque depois que a gente conversou, né, as coisas começaram a Sim, se mover. mas é Foi assim bem que legal. Deus faz, sabe? Às vezes Deus sopra uma parte, uma palavra. E aí a gente fica, né, naquela ansiedade, também naquela nossa natureza de fast food, né? Que a gente quer tudo rápido, né? Aquela ansiedade. E aí eu queria já saber o restante, quando na verdade não era tempo de saber o restante, né? E aí então eu fiz uma lista de nomes e aí eu ficava em casa chamando pelo nome. Chamava e o nome não dava liga. E aí, por quê? Porque a ideia era sempre aqui, né? A gente em volta da mesa, fazendo um bate-papo, né? De uma forma leve, mas que o propósito fosse um propósito bíblico, né? Algo que apontasse Relevante, para né? Jesus, sabe? Então, eu queria esse formato, assim. E aí, eu em casa, um dia, lá com o meu esposo, meu filho, e a gente, num momento de família, na hora do jantar, e a gente tem o lindo costume de fazer as refeições à mesa. E aí eu terminei o jantar e aí meu esposo foi chamar o meu filho para comer junto com a gente na mesa. E aí ele falou, filho, vamos, vem pra mesa, é hora de jantar. Na hora que ele falou isso, sabe assim? O pai chamou. Pratos e falei, achei o nome. E parece que soltou uns fogos, deu aqueles sparkles assim. Aí eu falei, e foi isso mesmo, eu soltei a bucha e falei, é isso. E meu esposo sem entender nada, tipo, é isso que, mulher? É isso, o sabão acabou. Devo sair pra comprar? Eu falei, é isso, amor, tá certo. Ele falou, o que que é? Eu falei, o nome do podcast, você acabou de falar o nome. Ele, como assim? Tipo, vamos jantar? Eu falei, não. Vem pra mesa. Eu falei, Vamos jantar, vai estar todo mundo aqui com pratão, assim. eu falei, vem pra mesa. Essa é a chave, essa é a palavra. Porque quando eu comecei a pensar sobre o sentido do que vem pra mesa, vocês conseguem entender? Ter noção do tamanho desse nome? Eu acho que foi incrível, porque quando você falou o nome, na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Santa Ceia, né? A última ceia de Jesus. E eu fiquei tipo assim, é isso, tudo acontece na mesa. Tudo acontece na mesa. A gente é curado na mesa, a gente é motivado na mesa. Restauradas. Exatamente. Isso mesmo. Então, assim, eu falei, eu acho que é isso. Eu fiquei até emocionada. Você lembra que eu falei com você? Eu fui ficando emocionada. Foi mesmo. E foi muito legal, assim, quando você falou, eu falei, gente, é isso. A gente precisa de uma mesa, daqui a pouco a gente vai colocar uns pães aqui, umas uvas, tá? E a gente... E hoje a gente pode compartilhar desse tema, porque a gente sabe que é na mesa onde tudo isso acontece. E qual vai ser o nosso primeiro tema? O nosso primeiro tema, gente, é uma coisa muito interessante. Você falou do último tema lá, né? Biblicamente o dizendo. último. Mas, E então, o primeiro? pra ligar, gente, tudo isso, a gente conversou e a gente, a Alô trouxe, né, a ideia e a gente acertou que hoje nós vamos falar sobre a primeira vez que Jesus se sentou à mesa com alguém, né? Nada Não, mais legal? de que O nosso quem? primeiro episódio, E o nosso... a gente, né, sentaram na mesa, Jesus sentou na mesa também. E é isso aí, eu acho que vai dar certo. Se o nome é esse, o intuito é falar sobre Jesus sentar à mesa, né? O que acontece quando estamos à mesa com Jesus, até mesmo nas relações, né? De família, nas amizades. Um cafezinho nunca é só um cafezinho, né? Exato. É um cafezinho, uma conversa, Depois passa outro café. um vai cuidado. Um queijinho pra quem é um mineirinho aí. Ai, um queijinho Pãozinho de sempre queijo. bom. Uma mandioquinha frita. Também é bom. Exatamente. E aí o nome é muito sugestivo, né? Então, para tudo que a gente vai fazer aqui. E aí a gente achou interessante trazer a primeira vez que Jesus se sentou à mesa com alguém, né? O que aconteceu, como que foi. E a gente também vai falar um pouquinho de como foi pra gente ter sentado à mesa com Jesus pela primeira vez. Exato. Então, a gente trouxe um versículo aqui pra gente Vocês querem compartilhar. que eu leia? Ou uma... Talvez você leia Você agora. pode leio, ficar à Jax. vontade, estou sem óculos. Então tá em Mateus, você que vai ler, né? Tá, eu que vou ler.
Lê aí pra gente, Thaís. Mas aqui, peraí, antes da Thaís ler, gente, vamos falar uma coisa aqui. Bom, eu só queria dizer que nós somos pessoas, que somos discípulos de Jesus. Nós nos tornamos ou somos teólogos a partir do momento que nós lemos a Bíblia em busca de conhecer Deus. Porque teologia é isso, é o estudo de Deus, né? Então, se a gente lê a Bíblia é porque nós queremos conhecer quem é Deus. Então, somos teólogos nesse ponto. Então, assim, o que a gente vai compartilhar aqui são coisas a partir do nosso entendimento, a partir da nossa vivência, das nossas experiências. Então, assim, não tem nenhuma mestre em teologia aqui, a gente não vai se aprofundar em questões teológicas, assim, mas a gente vai falar daquilo que nós vivenciamos a partir da leitura bíblica, né? Então, com a revelação do Espírito Santo. E caso você se interesse, a gente pode procurar um teólogo para trazer aqui, claro, para conversar com a gente também, né? Claro, e é por isso que o nosso podcast, ele é leve, né? Mas o propósito é eterno. Então, para nós, você aproveita e pega a sua Bíblia também, porque você, né? Aproveita, pega um caderno, uma caneta, porque conforme a gente vai lendo, o Espírito Santo vai nos revelando também coisas e talvez trazendo para vocês também em casa que estão nos escutando. E você pode ir anotando também, sabe? Isso é muito bom e interessante para depois você estar estudando, estar relendo. E conforme a gente lê e relê, o Espírito Santo traz novas revelações através da palavra. Gente, eu tô sem meu óculos, então eu tô pegando a Bíblia assim, porque tá complicada a Bíblia. Mas eu sou nova, Deus, isso aqui é problema. Não, eu sou jovem. É de identidade isso, né? Astigmatismo isso aqui. Identidade vencida. Então tá, vamos lá. Mateus 9, 13. Parece número de telefone, né? 13. 9 a 13. Capítulo 9, versículo 9 a 13. Vai lá. Então, vamos lá. O chamado de Mateus. Gente, deixa eu só comentar com vocês. Eu não sabia que o Mateus chamava Levi. E menina? Eu fiquei tão chocada. Falei, nossa! Então, mas vou ler agora, gente, é sério. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, ele mesmo falando dele, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E o mais engraçado é que ele nem questionou. Assim. Quem é esse homem que me convida? Nem passou ali, eu vou lá, com certeza. Ah lá, quem é esse? Jesus de Nazaré. Gosto. Já tô indo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, lá vem ele. Jesus disse, ai gente, ele é maravilhoso, ele é muito especial. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E no final... Que tradução é essa que você tá lendo? Essa tradução é a NVI. NVI. Uhum. Eu ia falar NVI. A NVI. Acabou aqui, gente? Acabou aqui, então tá, né? E aí? Então, dando uma contextualizada aqui, fica claro porque que Levi, ele simplesmente... Levi, o próprio Mateus não ficou questionando, né? Nossa, mas quem? Como assim? Me chama e eu vou, né? Igual a gente falou, ele simplesmente levantou e foi. Mas é porque talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus já estava ali na região fazendo algumas coisas, sabe? Então, ele já foi chamando, né? Já tinha curado o leproso, ele já tinha curado um paralítico. Ele, no meio disso tudo, né? Ele vê ali Mateus rejeitado, abandonado, odiado pela sociedade. Né? Uai, ele cobrava todos os impostos, ainda ia lá na porta do ser humano, fala, olha, me paga aí, que senão vou te despejar, vou roubar tudo que você tem. Mais um pobre coitado, roubar, tadinho, que só fazia o que era mandado. Ele fazia o que era mandado, né? Nem a família dele gostava dele. Então, ele já pensou, se esse homem aí que tá andando por aí, fazendo essas coisas, tá me chamando, eu não vou nem olhar pra trás. Ele foi lá assim, ó, jogou a chave e tchau, gente. É verdade. Eu vou me embora. Ele larga tudo e segue Jesus.
Jesus. E aí, legal é Jesus indo comer na casa dele, né? Né? Tipo assim, Mateus, vem. Aí Vem. o Mateus fala, eu vou. Ele fala, nós vamos pra sua casa. Não, nós vamos jantar. Você Opa, vai me nós vamos alimentar. jantar. Não, eu vou jantar aí na sua casa. Eu vou jantar na sua casa e não vou sozinho. Eu Nossa, vou com os você- meus você discípulos vê? e vou com os publicanos. Vou levar uma pecadores. galera. Uma galera vai comigo. Então você vai aí gastar esse dinheiro que você tava economizando. Salvando pra nada. É, pra Uhum. nada. Não, pra tudo, né? Porque alimentou a Entre galera. aspas, pra nada. É. E aí tem o povo todo lá, né? Que vai acompanhando Jesus, os publicanos ali. Sempre, eles estavam sempre, na verdade, esperando um momento pra dizer: você é o cara que a gente precisa matar. Inclusive, se você ler antes um pouquinho, quando ele cura o leproso, não, cura o... no 9 aqui, que ele cura o Entrando Jesus no barco, atravessou paralítico, isso, que ele cura o paralítico. O paralítico, ele também dá uma... Ele fala porque... parece que eles começaram a falar com Jesus umas coisas, tipo, ai, você tá curando, né? Aí ele pega e fala assim, quer saber? Então você levanta aí e anda. Tipo assim, ele meio que, ele se impõe, né? Jesus é maravilhoso, porque ele, tipo, você tá achando ruim que eu tô ajudando ele? É. Levanta aí, meu filho, e anda, pega a sua cama, vai tipo pra sua casa. Tipo assim, nossa, quem que é você pra perdoar pecados? Ele fala assim, Foi isso que ele falou. ué, você tá achando que é ruim perdoar o pecado? Então, e se eu fizer isso? Levanta e anda. Não precisa falar nada, não precisa nem perguntar. Só Aqui, ó. levanta e anda. Tá achando ruim? E aí era isso que eles ficavam ali o tempo todo. ó. E eu acho isso tão chato, porque, por exemplo, todas as vezes que eu leio o Novo Testamento, eu penso muito sobre essa questão dos caras tá andando atrás de Jesus o tempo todo, né? É, porque eles estavam o tempo todo tentando provar que ele era o cara que precisava ser morto. Sabe? Só que num deslize. Eles achavam que Jesus ia dar um deslize ali pra provar que ele era Ele era um fake, era como se ele fosse um fake, tipo um mágico, alguma coisa assim. que ele era mais um baderneiro, mais um ali que tava descumprindo leis daquele tempo, né? E os fariseus ali, super protetores da lei, perdendo o que Jesus estava fazendo, gente. Fazendo e falando, né? Nossa, gente, falou tanta coisa boa. Né? E aí vem a parte que é super, assim, interessante, né? Porque os pecadores em volta de Jesus, conversando, batendo papo, desfrutando da presença, né? É o melhor parte do pão. Os publicanos ali perdendo essa oportunidade e tentando atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Jesus super à vontade, no meio de tudo. Eu acho isso incrível. Ele ficava à vontade com pessoas que talvez a gente não ficaria à vontade, né? Verdade. Pois é. E é tão interessante quando Jesus fala, né? Eu vim pros doentes, né? Doentes, E os que estão bom. Os que estão saudáveis. Precisa, não, pra quê? Isso Pra é verdade. pra que ele Tipo vai vir assim, com uma porque pessoa saudável? quando ele... até na minha Bíblia, que é a... NVT. Não, a minha é a Nova Almeida. Não, Aham. Tem eu tive aquela... Como é que fala? Aquele entendimento, aquela visão de que, tipo assim, ele tava falando, não sei por que vocês estão reclamando, porque eu não vim pra vocês. Vocês já estão... Tipo assim, ele meio que... Vocês já estão salvos. Vocês não estão falando por aí que vocês são... Né? Vocês já estão salvos. Eu não vim pra vocês. Então, assim, eu acho que Jesus sempre deixou muito claro... Eu acho assim, ele nunca... foi de separar as pessoas. Mas eu acho que ele Não sempre... faz acepção de pessoas, né? Só que ele sempre deixou muito claro quem ele estava buscando nesse mundo, né? Uhum. E a gente, né, no caso. Exatamente. Era como se ele... Seus ovelhas. Era como se ele estivesse dizendo, né? Tipo assim, vocês queriam que eu viesse comer com quem acha que não precisa de mim? E muitas das vezes as pessoas esperam, né, o momento certo para se sentar à mesa com Jesus, espera estar pronto, espera a vida estar ajeitada, espera As contas estarem pagas. Né? espera não ter nenhum problema para se sentar à mesa com Jesus, quando na verdade organizar a casa, né? sim, quando Mas, na verdade o que ele espera é que a gente venha dessa forma mesmo, porque ele quer E acertar muitas todas das vezes, essas quando a coisas. gente não vai, ele vem, né? Ele vai Pelo atrás. amor ou pela dor? Pelo amor ou pela dor, ou às vezes passando assim, fala, Vem. chega mais aí. Uhum. E aí tem uma coisa bem interessante que eu até queria trazer aqui, até em forma assim mais certinho que eu vou Gente, ler vou beber uma pra aguinha não aqui rapidinho.
para não errar aqui. A mesa do reino não é para os perfeitos, é para os dispostos. Não é para os cheios de si, é para os famintos. Não é para os que se acham bons demais, é para os que reconhecem que precisam da graça. Amém. Isso é muito verdade. interessante. E eu já estive nesse lugar. Vocês já estiveram nesse lugar? Ai, minha filha, a gente tá vivendo nesse lugar já tem um tempo aí, né? E aí, eu acho que é legal a gente poder compartilhar. Você, Jaxi, pra você, como que foi, assim, o seu convite, né, que Jesus te fez pra se sentar à mesa com ele? Como é que foi essa experiência? Como que você percebeu, assim, esse é um convite de Jesus, ele quer se sentar comigo Como é que ele à passou mesa. lá na sua casa e falou, É. vem já, Vamos jantar? na sua casa? Esse Na convite sua casa. na minha casa, pode vir. A porta está aberta, tem um lugar à mesa para você. Oh, graças a Deus. Amém. Em 2015 para 2016, foi aonde eu tomei uma decisão real, assim. Que eu falei, de hoje, na virada de ano, de 2015 para 2016. Eu falei, Aquela a partir listinha de que a gente hoje- faz pro ano seguinte? Não, mas nessa vez não Ai. foi listinha, não. Ai. Eu vou, aqui. Esse ano eu vou ficar com Deus. Eu escolho Deus. Mas nesse ano não foi nem eu que escolhi, foi ele. Ele falou, ou você vem, ou você vem. Vai ser pro amor ou pela Eu te dor. busco pelos cabelos. Tipo isso. Eu Gente, eu sempre não consigo tive... imaginar Jesus catando alguém pelo cabelo e vindo, vem minha filha, pelo amor de Deus. Mas eu acho que se você Pelo tiver... amor de mim. Pelo amor do meu pai. Deus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do meu pai, vem logo. Mas em 2015 para 2016 eu batia muita cabeça antes disso. E aí na virada, eu nunca passei o ano novo fora da igreja, fora, né, em outros lugares. E Você quando fala eu- de estrutura, né? de estrutura, de Ah, estar tá, dentro tá. do templo. Eu, tipo, eu pensei assim, eu também não. Eu sempre tava no... não, Eu mas eu sempre quero tava dizer, na igreja. eu quero dizer assim, você está, vamos supor. Não, eu vai entendi. ir Tipo, pra você não vai pra outros festa. lugares, Você... ir pra entendi. outros- E quando eu quebrei a regra, que é a minha regra de estar dentro do templo de joelho na meia-noite, quando eu quebrei a regra, foi muito ruim. Foi assim, algo que foi muito ruim no outro ano, Jesus, né? sabe? Então, assim- Jaximara, Olha. você pulando onda aí, Jaximara! Não, tá repreendido! Eu não abomino quem faz, mas eu não faço. Eu não abomino quem faz. Passar fora da igreja já foi ruim, imagina pulando onda. Não Misericórdia! ia dar muito bom, né? Não, já tava. O ano foi muito ruim. Se eu tivesse feito isso, tinha sido misericórdia. Prossiga. Então, mas na virada de 2015 para 2016, eu estava no templo e eu falei. No templo, na igreja, no caso. Tá, na igreja. Na igreja. Na virada de ano. E eu falei, Deus, a partir de hoje, eu entrego. Eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero mais sonhar os meus sonhos. Eu não quero mais seguir algo que está na minha mente ou fazer coisas que estão na minha cabeça, de mim mesma. Uhum. Eu quero viver uma vida contigo. Então, naquele momento, eu não só fui convidada a receber Jesus na minha mesa, mas como ele me convidou a estar com Vai ele. estar com ele. Ai, E eu que abri o meu linda. coração e falei, a partir de hoje eu não abro mão dessa graça, eu não abro mão de estar presente, na presença, Uau. entendeu? E eu tenho vivido muitos sonhos, muitos planos, e todos eles têm sido, assim, milagres. Eu falo com ela. Milagres. Ela vive cantando aquela música. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Ela canta que é milagre atrás de milagre. Aí, às vezes, ela passa umas situações e eu falo, minha filha, começa a cantar outra coisa. Não, e detalhe, que esses dias eu tava cantando um louvor, eu só quero adorar, simplesmente adorar. Mas não era esse louvor, era aquele de Jó. Uhum. E aí, como é que é? Ai, não Como é vou que é? lembrar. Aqui é de Jó? Como é que faz a parte? Eu só quero adorar, não. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deixa eu perguntar o chat Jó, GPT. porque ainda... Como é que é, Jesus? Eu não lembro. Jesus aqui, ó, chegando aqui no... Filha, calma. Jó,
porque ainda adora este Deus. Nananana. Você sabe, Maeli, qual que é? Ah, tá. É da parte que a mulher dele fala com ele, É, né? só que tem um louvor. Ah, eu não conheço. Eu também não sei. Você do que conhece, sim. Agora eu sou obrigada a lembrar. Você lembra? Irmã, é pra isso. Mas eu não... Abre Gente, eu não aqui, gosto de Jó. ficar no Abre meio aqui. dessas coisas, Abre gente. aqui. Abre aqui o seu YouTube, Jó. Só pra eu poder lembrar a letra da música. Gente, Deus me deu. Aí quando chegar essa parte, eu Ah. não canto. Eu falo, não canto, eu me rejeito a cantar. Deus me deu? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Gente, a melhor coisa que Jó fez olha só. foi falar isso, porque não foi Deus que tirou Não. nada de Jó. Não, eu sei Tipo que não, assim, mas ele- Deus permitiu Permitiu. ter sido tirado. Então, Ok, ela, Deus... ela quer que pula essa Eu parte. não quero cantar Ela essa quer parte. só... Uai, É igual minha aquela filha. música do vaso. Quebra o vaso e me faz um vaso novo. Eu não quero mais ser quebrado, eu já fui moída. Ai, É só o pó da rabiola, bichinha. Só minha me refaz, filha. por favor. não. Eu só quero ser um... Como é que fala? A Jaximara vai ter que entrar na olaria de Deus. Processo é processo. Você vai ter que filha. passar, você passa, filha. Você simplesmente Não. adora. Adorar. Não, mas aqui, deixa eu Eu Fica bem vou quietinha. adorar. Aqui, fica bem quietinho que é melhor pra você. guarda pra você. Ó, eu recebi uma mensagem essa semana dizendo pra mim bem assim, ó. Vença a batalha com espadas desembanhada e com a boca fechada. Então, Então, Olha ela com a reguinha dela aqui, ó. a espada desembanhada dela aqui. minha filha, Aqui, ela tinha que ter um microfone também Eu pra também ver seus acho. comentários. gente, a gente tem uma produtora aqui. Um dia ela vai ser... Um dia eu vou dar o microfone na mão dela também pra ela poder falar, pra ela vir aparecer aqui com a gente. Não, Você mas, tem que ver a mas cena. olha só, continua aí. seu negócio. então, mas concluindo. Continua aí. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu senti que naquele dia, Jesus me convidou a sentar à mesa. Ele me convidou a sentar à mesa com ele. E eu abri o meu coração e falei, eu quero me sentar à mesa. Eu aceitei, sem ser na marra, sabe? Foi... Mas eu acho que Jesus é muito disso também. Eu acho que se ele tivesse passado ali, Mateus tivesse falado, não, obrigado. Ele ia, tipo, beleza então, Deus abençoe. Next. Eu acho que ele faria assim também. Eu não vi Jesus implorando, a gente não vê implorando pra nenhum seguir ele. Ele não Mas, é assim, ladrão, ele né, convida. que ele chega e arromba a porta. Ele convida, olha o jovem rico. Ele fez isso com o jovem rico, né? Porque ele fala com o jovem rico fala, mas o que eu tenho que fazer pra te seguir, pra caminhar com você? Ele fala, vai lá, vende tudo que você... porque eu já sigo a lei, já cumpro com tudo, sou isso, sou aquilo, não sei o que, não sei o que. E Jesus fala, então tá, beleza, mas vende tudo que você tem, então, Vende e tudo, vem, doa tudo e vem. e vem. Ele falou, não, obrigada, gente. Viu? E aí ele ficou, não, por favor, vai lá, faz isso, vem, eu tô te esperando, tem um lugar pra você. Não, jamais. Ele não precisa implorar nada. Não, ele disse, isso aí. Eu acho que ele faz. Dá Mas tem aquela coisa também. Eu acho que Jesus, ele sabe. Gente, ele é Deus. Então, Sim. tipo assim, ele sabe em quem ele vai. Ele sabe quem que tá com o coração quebrantado, que tá pulando ondinha no dia do ano novo. Eu não pulei ondinha. E aí ele fala, eu vou lá buscar. Eu sou obrigada Você tá a buscar rindo, né, Jaximara. Mari? Mas a gente vê ele passando ali pelos discípulos, né? E convida um e convida outro e chama, né? Vem, vou fazer de vocês pescadores de homens, larga isso aí, vem e tal. E aí a gente vê outros pedindo pra seguir, que foi o jovem rico. A gente vê O jovem Zaqueu. rico pediu pra seguir, né? Sim, pergunta o que eu faço, né? Mas aí quando Jesus disse pra ele o que ele tinha que fazer, o que ele fez? Não, obrigada. Então pronto. Então pronto. Então, Se autoconvidou e se se Né? retirou. Eu acho também que Jesus falou, eu não quero esse não, deixa eu dar eu uma acho coisa que ele- bem difícil eu pra acho que ele não eu sei pensou, que ele eu não acho- vai. Eu acho que ele não pensou isso não, porque Jesus ele não rejeita e não faz É acepção. verdade, isso é verdade. mas e pra você, Thaís? Como que foi? Ai, menina. Vamos esperar Gente, eu vou contar rapidinho, assim. Eu fui criada na igreja católica, hoje eu frequento a igreja evangélica. Então, tipo assim, eu tive 2 encontros. Na verdade, eu tive vários. De vez em quando eu tenho uns encontros com ele, né? De vez em quando, Jesus, é você, tudo bom? Mas, assim, eu vou contar da minha última experiência, que foi quando eu virei esse sucesso gospel.
Então, gente, muita gente fica me perguntando, né, lá no meu Instagram, "Ai, como é que você começou?" Então, eu comecei na dor. Eita. Eu comecei na dor. Eita. Então, assim, se vocês ficam aí me vendo sorrindo, que vocês não sabem o tanto que eu chorei. Mas é nesse momento, um coração quebrantado. Ele adora. Ele adora um entra coração com... quebrantado. Ele entra com... Ele não jeitinho. resiste, né? A Bíblia fala que ele não resiste. Ele não resiste. Um choro de de um filho, né? Vamos dizer assim, de um choro de um filho. Ele não resiste. E ele não entra de um resiste. jeito que você fica, tipo, maravilhado. Você fica muito maravilhado. Que foi o que aconteceu, né? Eu passei um tempo aí... Sabe? Testemunho que tá sendo construído. Tá sendo construído aí, né? Mas eu Em breve passei ela um conta tempo pra aí... nós. Não sei se eu vou contar, não, viu? Um dia. Não. Um dia você tem que eu compartilhar. tenho que Deus compartilhar, Deus não, tá com certeza. construindo é justamente pra um dia você poder compartilhar. No dia que ele falar pra mim, pode falar, minha filha. Calma, aí eu tô falando. Isso aí. Espera que vai chegar a hora. Vai estar pronto. Mas aí aconteceu umas coisas e eu comecei a ficar muito triste. E quando eu me mudei pra cá, eu não tinha amigas, De onde né? você veio? Eu vim de Massachusetts. Quando eu me mudei de Massachusetts pra cá, Ok. né? Pra Charlotte. pra Carolina do Norte, né? Eu não tinha muitas amigas, eu já não tava muito procurando pessoas, eu já não tava muito procurando igrejas. Eu tava vivendo aí, igual a Jucimara pulando as ondinhas. Ela vai insistir que eu pulei as E ainda ondinhas. falei o nome dela errado, que ela detesta. Amiga, deixa eu te ensinar. É Jaximara. A Jucimara. Chama ela de Mara, que não A vai Mara. ter, não vai ter perigo de errar. E aí, assim, gente, sabe a Samara do Poço? Eu passei Samara. por ela e fui embora com Deus. Aí ela falou, menina, o que você tá fazendo? E aí, eu fiquei muito mal e eu cheguei num ponto que eu falei, Senhor, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Eu fiquei sozinha. Eu tenho você, né? Tem tudo. Então você não estava sozinha. Eu tenho você. E eu falei, mas eu preciso de pessoas físicas. Físicas, civis. Com muitos... Tô brincando, não falei isso não. Pessoas Até ficáveis. porque, né? Você caiu no lugar certinho. Eu recebo. É igual aquele meme, eu não vou andar com pobre. Então, vamos nós duas. Embora, né? Você sai de você, eu saio de mim. Mas aí eu falei com Deus assim, sério. Eu falei, Senhor, eu preciso de amigos físicos. Palpáveis. Porque muitas das vezes eu falo com o senhor tá rindo de mim, não fala nada. Aí eu preciso de alguém que fale, né? Aí eu falei assim, preciso de amigos. E aí eu falei, eu gostaria que o senhor me apresentasse os teus amigos. Amém. Eu tô cansada dos meus... Cansada dessa gente ignorante. Gentinha. Essa gentinha não mistura com essa gentalha mais. E aí... eu conheci uma pessoa muito legal, que eu sempre falo nos meus Bênção. vídeos, né? E ela foi me como é que fala? Direcionando? Te discipulando, me eu vou dizer. discipulando, né? Que foi discipulando. eu vou falar, né? A Kátia. Que foi me discipulando e eu fui conhecendo Jesus, assim, cada dia mais. E eu fui entendendo. Eu preciso ter pessoas que me aproximem dele. Mas o mais importante, eu preciso dele, né? Uhum. E nesse período todo, eu conversei contei pra Lô, né? Que a Lô sabe de tudo. Quase Ela tudo. A caixinha tudo. é o baú, gente. Ela é meu baú. E aí eu falei com a Lô, contei o que tinha acontecido assim, né? E falei com ela, olha, Lô, uma coisa que eu tenho visto muito é que mesmo assim, nessa provação, nessa... né? Era Essa uma tempestade. Era uma tempestade, né? E sabe assim, quando a casa E tá Jesus pegando... bem dormindo lá na proa, né? A do casa barco. pegando fogo e ele, tipo assim, parecia que ele me dava tanta paz e calma, de tipo assim, relaxa. Deixa deixa incendiar. queimar, minha filha. E aí, assim, eu passei por períodos muito difíceis, mas com muito bom humor, com muita felicidade, rindo, participando. Quem vê seus vídeos nem sabe, né? Nossa, Que dentro tava eu acho- sangrando, chorando. Juntando os caquinhos. Juntando os cacos, refazendo. Tinha dia que não dava, tinha dia que era difícil. E aí foi quando, numa virada de ano, né? Sempre tem a virada. na de viradinha desse ano passado aí, eu falei, então beleza. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio aí, eu com você, você comigo.
eu tô trancando aqui o coleteiro. É o que ele era? Coleteiro? Era coletor de impostos. eu tô trancando aqui Sua cabine de minha cobrança cabina ali. de cobrança e tô indo com você. Pode vir comer aqui em casa. Oh. Melhor escolha. E aí, Melhor depois refeição, disso, ele né? veio comigo, ele anda comigo aí. De vez em quando ele fica, eu tô cansada de andar com ela, não é porque ela fala demais na conta. E às vezes eu tô falando pra ela, minha filha, aqui, ó. A gente não tem que falar, a gente tem que calar. E eu tô lá, ó. Mas tem sido, assim, muita bênção pra mim ter Jesus próximo, né? Assim, de sentar Amigo mesmo à mesa. inseparável. Nossa, sabe, de sentar à mesa mesmo. De muitas vezes eu tá tomando café da manhã e aqui, assim, do nada eu... Ai, que bom que você tá aqui. Uhum. É tão gostoso. É isso aí. tão Aí gostoso. termino de chorar, bebe um golinho de café. Obrigada, Jesus. Um beijo. Isso quando lembra que tem um café ainda na Né? caneca, né? Nossa. Quando o café já não tá gelado. Mas assim, ele tem me mostrado que eu sou amada. Por mais que eu acho que eu não Amém. mereça. Muitas das vezes eu acho que eu não mereço. Fico, não meu somos Deus, não te merecedores, mereço. mas é pela graça, né? Né? E ele me mostra todos os dias, assim, o quão amado, quão importante eu sou. Amém. Né? Amém. Uau. Agora você conta pra É nós. mesmo. Não tá pulando ondinha com a sua irmã, não, né? Deus, não. Gente, eu nunca pulei ondinha. Ô, Thaís, Gente, ela nunca pulou ondinha. Isso, eu sou assim mesmo. Eu invento Olha história só, pras pessoas. eu nunca pulei ondinha. E eu realmente estava na praia. Mas eu nunca pulei ondinha. Eu nunca pulei ondinha, mas eu estava lá na praia, entendeu? Só Jesus vai contar pra É que gente não tinha naquele onda grande naquele dia, né? Aqui, naquele grande dia, Vai passar eu já no sei a telão. pergunta que eu vou fazer. Eu não tô pecando, eu não tô mentindo. Então Tá não bom. tô pecando. Pode passar no Vai passar telão. no telão, né? Vai Pode passar no passar. telão, a gente lá, lá, Josi. Ah lá, Amara, ah Jaximara. lá, ah lá, Jax. Não, porque vai ficar nome de Jusimar. detergente. É o quê? Nome de detergente. Ajax. A Jax. Pronto, vai pegar. Essa Thaís não vai Ai, gente, agora já me deu vontade de pegar a foto do detergente e colocar a cabecinha dela. Já vai rolar a figurinha. Ô, gente, isso aqui era... Ainda bem que é um papo leve, né? Mas o propósito é eterno. Eterno. Todo mundo vai lembrar aí disso eternamente. Eternamente. Meu Deus! A Jax. Já Vou imaginou? querer. Eles fazem uma camiseta assim com a Jax. Vou querer direitos autorais. Vai, Lô, fala, minha filha, pelo amor de Deus, isso aqui não vai acabar nunca na vida. Preciso até me recompor, minhas bochechas estão doendo. Conta pra gente, Lô, quando foi que você convidou Jesus pra sentar à mesa? Ou quando foi que você sentiu que Jesus te convidou pra ceiar na sua casa ou pra jantar com você? E não, foi um momento muito impactante pra mim, né? Isso foi em 2014. Eu nasci na igreja, fui criada também na igreja, né? E aí eu saí da igreja com, acho que foi 18 anos que eu saí da igreja. E aí fiquei um tempão afastada, ali foram acho que 9 anos afastada. E aí quando eu voltei a convite de um amigo. Nem foi bem assim que eu voltei, né? Mas a gente foi num retiro, ele convidou a gente pra ir num retiro. E nós fomos nesse retiro, eu e meu hoje esposo, mas na época ele era noivo. E aí, lá, eu tava com o meu coração ainda muito rebelde, né? Muito fechado a receber. Na verdade, assim, às vezes é isso, né? Jesus convida a gente, mas a gente rejeita, né? Igual a gente tava falando aqui antes. E isso aconteceu comigo. Eu rejeitei alguns convites de Jesus e esse... foi um que eu rejeitei, né? Então eu tava ali com o meu coração bem fechado e rebelde e tal. E aí quando a gente voltou, né? A gente passou a participar dessa igreja e a gente foi participar em pequeno grupo. Então acho que umas 2 semanas depois que eu voltei desse retiro, essa igreja recebeu uma equipe de missionários nessa igreja. Eles são até daqui dos Estados Unidos. E aí... ali eu não pude rejeitar novamente o convite de Jesus, porque ele estava ali. Então, era como se eu não pudesse escolher não estar no mesmo lugar que Jesus estava. E a gente vê, né, em toda a Bíblia, assim, onde Jesus está, nada mais é igual, né? Tudo é diferente. E aí, comigo aconteceu isso. Então, eu tive ali uma experiência
com Deus, na qual eu senti toda aquela dor, toda aquela coisa, assim, sabe? De um coração rebelde, fechado para aquilo. Eu senti tudo isso sendo mudado e sendo transformado. Eu estava uma bagunça, a minha mente estava uma bagunça, a minha vida espiritual uma bagunça. E aí ali tudo foi restaurado, tudo foi refeito. Então eu tive um impacto tão profundo naquilo ali que eu recebi, naquele encontro com Jesus, que isso reflete até hoje. Esse ano que aconteceu foi em 2014, né? A gente está aqui hoje em 2025 e eu vivo fruto daquele encontro que eu tive com Jesus, que foi um estilo de vida diferente, uma vida transformada, um desejo assim, profundo por conhecer mais a Deus, por mais que eu já tivesse tido, né, uma experiência na minha infância e na minha adolescência, até ali no início da minha juventude, eu ainda sou jovem. Na primeira juventude. Isso! Por mais que eu já tivesse tido ali uma experiência com Deus, esse encontro que eu tive com Jesus foi totalmente diferente. Então, eu fui impactada pela pessoa de Jesus, sabe? Eu pude conhecer quem ele era. E aí, um versículo que muito representa para mim esse novo estilo de vida, esse encontro com ele, foi a passagem de Jó. Quando Jó tá ali já no finalzinho de toda aquela provação, de tudo aquilo que ele estava passando com Deus, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E eu vivo isso, sabe? De fato, eu conhecia Deus, não só... Não vou dizer que eu não tive experiência. Eu tive muitas experiências com Deus na minha adolescência, na igreja onde eu participava. Mas era uma coisa assim, de conhecer Deus através dos meus pais. O Deus dos meus pais, sabe? O Deus ali que a gente tinha, mas assim... Ouvia na igreja. Isso, sabe? Mas aquela paixão e aquela profundidade de palavra, de ser enraizada naquilo, sabe? De ter uma fé inabalável. Porque quando se conhece Jesus, pode tudo explodir. Foi o que aconteceu com você, né? Tá tudo estourando lá atrás, mas a vida segue porque você tem um foco. E Jesus é o foco irresistível, Isso é muito sabe? real. Então, aquilo aconteceu comigo em 2014. Eu vivo isso ainda, né? E é isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar, tive algumas experiências com ele, mas a partir do momento que os meus olhos viram Jesus, tudo mudou, sabe? Tudo foi diferente, tudo foi transformado. E é engraçado ouvir as nossas histórias aqui, é que nenhuma de nós estava no melhor momento da vida. Não. Todas nós aqui estávamos numa bagunça. Exatamente. E é isso, o convite de Jesus para estar à mesa, a gente não precisa arrumar nada antes, porque é ele quem transforma, é ele quem ajeita todas as coisas, É verdade. é ele quem arruma toda a bagunça que a gente faz, que a gente acha que sabe fazer alguma coisa, né? Daí a gente segue fazendo um monte de coisa e vai fazendo, quando na verdade a gente só tá tirando as peças tudo do lugar. E o que me faz pensar muito é, assim, essa paz que Jesus nos dá, né? Depois Sim. que tudo acontece, a gente fica em paz. Acho que eu falei com você, né? Eu falei assim, ai, Lô, qualquer coisa que acontecer comigo daqui pra frente, eu tô tranquila. Eu tô com Jesus, ele tá comigo, então... Eu sei que, tipo assim, ele dá o sustento, ele vai me sustentar. E até hoje mesmo, como é que fala? Meu querido, minha querida que está assistindo, muitas vezes a gente não tem aquele pensamento, a gente tem esse pensamento, tipo assim, hoje eu tô falando aqui, ai, Jesus me sustenta, amanhã a gente tá Chorando, né? Jesus sumiu da minha vida. Jesus não me ouve. E na verdade, todos os dias eu acordo sabendo que ele é meu sustento, que o que quer que aconteça, coisa boa, coisa ruim, ele Está no presente, controle ele tá dele, presente, ele sabe. Ele sabe. Então, se ele sabe e eu tô com ele, eu não preciso me preocupar. Eu me preocupo? Sim, claro. Somos humanas, somos Mas humanas. eu tenho esses momentos de lucidez, que é de saber que ele tá presente, que ele vai estar sustentando, que na hora certa, no momento certo, ele vai segurar na minha mão e falar: para, você é louca! Respira. Para de dar show. Mas foi o que eu falei com a Lu outro dia. Eu tô vivendo uma situação hoje e que realmente eu
estou vivendo de milagre. É. Um dia após dia eu acordo e falo, uma caixinha, deixa eu abrir essa caixinha que é o dia, né? E eu falo, Jesus, eu entrego esse dia nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Um dia eu vou contar para vocês o meu testemunho. Amém. Porque eu tenho fé que Ele está no controle de tudo. Por mais Amém. que a gente se desespere. Eu falei com ela, tem hora que eu tô sorrindo, que eu tô alegre. Quem olha pra mim e sabe da situação e fala, nossa, mas ela tá tão alegre, tá tão feliz. Aí passa 10 segundos eu falo, meu Deus, a casa tá caindo. Aí eu falo, mas Jesus... Aí Jesus me traz a memória. Sou eu que tô cuidando. Uhum. Calma o teu coração. Aí eu falo, Jesus, acalma a minha alma. Aí eu... Ai, Jesus está cuidando. Aí eu começo de novo. Ei! Daqui a pouco, 10 minutos depois, ai, meu Deus. Calma, eu não falei que eu tô no controle. Nossa, gente, a gente é Aí uma... eu falando com ela falou pra mim o quê? Nem lembro mais. Viver a vida de crente é assim. vida de crente É, isso assim, aí. A vida do crente é assim. É, É uma uma eterna aventura. Uma eterna aventura. Eu falo, às vezes... as pessoas acham que, tipo assim, crente é chato, sem né? graça. Gente, pelo Não. amor de Deus, A vocês vida não do têm crente noção. é muito emocionante. Inclusive, eu falo, se você tá vivendo a vida de crente, né? Se você tá vivendo o evangelho, aquele que lê a palavra e a pratica, né? Aquela que só lê e finge que não tá entendendo, não. É aquele que lê e pratica, que tem uma vida devocional ao Senhor. Se você tá vivendo uma vida chata, recalcula Tranquila. a rota, filha. Recalcula a rota. Tranquila, Tem alguma né? coisa errada. É. Mas porque tem que ser sempre com um problema atrás do outro? Não, não é isso. É que a gente vive uma vida prática de Bíblia. Porque isso aqui, a palavra do Senhor, é uma teoria para nossa vida. E chega umas situações que a gente precisa praticar o que tá ali. Nossa, isso é muito real, É um gente. manual. É um manual. Isso a Bíblia é o guia, nosso manual de fé. entendeu? Então, se eu leio a palavra e falo, nossa, que lindo. Hoje eu estou fortalecida, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque você acabou de ler isso, né? Mas aí na hora que vem a aprovação, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hey, hello. É. Mas e a palavra E que a você acabou de memória? ler? E trazer É uma uma Traga coisa, a sua memória. eu acho uma coisa muito incrível, assim. Organiza a casa, que ele coloca as coisas em ordem, ele também trabalha no nosso jeito de ser. Não, isso é verdade. Eu já mudei Entendeu? muito de como eu era pra como eu sou hoje em dia, assim. Ele muda o nosso jeito de ser. Mas é o encontro com Jesus, gente. O encontro com Jesus faz isso na vida da gente. É pra transformar a vida da gente. É pra botar tudo num lugar. Então, acho que é por isso que ele E às fala... vezes tirar algumas coisas do lugar que você não deveria ter colocado, porque né? eu não falei que a gente arruma do nosso jeito, acha que tá fazendo tudo certo, né? Mas aí, quando Jesus chega, a gente vê que a gente organizou, tipo, as coisas não estão combinando. Aí, quando Jesus chega, ele fala, então, vou fazer o que é pra ser feito. Daqui, deixa que eu faço. E a gente vê ele fazendo isso com todos os discípulos, né? E aí, Pedro. né? E aí a gente vê todos os lugares, as pessoas, né? As pessoas bagunçadas, longe de Deus e tudo mais. Então, o próprio Jesus veio pra isso, né? Pra consertar a bagunça. É porque foi tentando consertou com Noé, depois teve que consertar de novo, porque a gente não... Nossa, gente, pelo amor de Deus, a gente não escuta, né? Então, ele precisou vir pra ele falar, vou consertar de uma vez. Né? Mas ele segue consertando, né? Consertando, assim, ele consertou de uma vez que agora a gente Sim. tem ainda, agora o fio se ligou novamente Sim, ao Pai, né? sim. Então, Estamos conectados novamente. agora ele só conserta você. Sim. Mas E o convite de Jesus, ele não só convida quem está doente, né? Aqui em Mateus, eu tô com a Bíblia aberta, que já estava querendo ler esse versículo já faz um tempinho. Em Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então não é só os doentes, né? Eu fiquei lendo assim, mas eu não enxergo, eu não tô vendo nenhuma letra disso. Eu fiquei olhando. Eu também não tô vendo os outros. Você que tá Não, rosa, e eu né? ainda aqui, ó. Zoião, assim, pra quê? Não consegui ver nada. Você quer ler? Mas não, pode ler. Vai com Deus. Mas não deixa de ser algo que tá fora do lugar, né? Os cansados, Você tá- sobrecarregados. Mas aí É o que um eu quero... médico, né, que tá... Sim, mas o que eu quero dizer é o quê? Todos que querem. Todos. Todos que Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele não precisa passar mais na porta dos outros. Ficar, vem, fulano. Você quer vir? Vem.
É isso Só aí. que aí o negócio é o preço, né? A cruz que a gente carrega, né? Toma a sua cruz. Mas a palavra dele não diz que seguir ele seria... Não, nem pra ele foi fácil, mas ele venceu o mundo, né? É isso aí. E aí fica aqui algumas perguntas, né, pra nossa reflexão e pra reflexão também de quem tá assistindo. E aí a pergunta é o seguinte, que área da sua vida ou da nossa vida a gente tem mantido fechada com vergonha de deixar Jesus entrar? E o que eu precisaria largar para segui-lo com a mesma prontidão que Mateus? A minha rotina tem espaço para Jesus se sentar à mesa? Nossa, gente. Você já vai embora? Eu vim do trabalho. Que rotina é essa que eu tô tendo? E se Jesus chegasse hoje para um jantar, o que ele encontraria no nosso coração? Então fica aqui essa reflexão, né? E aí eu queria encerrar dizendo que Jesus escolheu uma mesa bagunçada ou imperfeita, né? Para se sentar, porque quem coloca tudo no lugar é ele. E ele escolheu os pecadores, né, para redimir os pecados, porque ele veio para isso, né, e nos levar a Deus. E que ele continue escolhendo pessoas comuns, assim como eu, como vocês. Eu sempre falo assim que Deus é um Deus extraordinário, né, e ele usa o ordinário para fazer as coisas, né? Ou seja, ele usa as coisas comuns e ele usa as pessoas comuns também, né? Muitas vezes as pessoas, vamos viver o extraordinário. Gente, viver o extraordinário é viver em Deus, porque Exato. ele é o extraordinário, né? Nós somos pessoas verdade. comuns vivendo o extraordinário de Deus, em Deus, porque nós vivemos nele, com ele, né? E para ele. Então, que se esse episódio de hoje falou com você, então compartilha ele com alguém. Guarda essa palavra no seu coração, seja praticante dessa palavra, né, que a gente falou Permita aqui Deus hoje. sentar à sua mesa. Convide ele, não espere o momento certo, não espere ajeitar todas as coisas, não espere estar sã para convidar aquele que pode curar todas as coisas, que pode colocar todas as coisas no lugar, pode te restaurar, te transformar e te dar uma vida abundante, que é uma vida com ele. Então é isso, gente. Por favor, segue aqui o nosso podcast, nos siga nas redes sociais. Deixa o seu like. Nos siga nas redes sociais, os arrobas. pra os mesa. arroba, vem pra mesa. E os arroba das gatas também, né? Depois a gente coloca aqui embaixo na descrição. Vai estar tudo. É isso aí. E a Tudo gente é se onde? encontra Tudo aqui ela Na falou descrição. Embaixo Ih, descrição. eu não tá tudo aqui embaixo. Aqui no vídeo embaixo você vai clicar assim, ó, ver mais, aí vai estar tudo aqui embaixo pra você. É isso Entendi. aí. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!